Referência no estado de Goiás, com volume anual de aproximadamente 700 cirurgias. O Grupo Neurocol possui equipe especializada e grandes parceiros em Anápolis e Goiânia. Sob a coordenação dos neurocirurgiões Dr. Alessandro Cardoso e Dr. Cristiano Cardoso, responsáveis diretamente pelo volume de cirurgias, o Grupo Neurocol conta ainda com neurologistas, neurofisiologistas, neuropsicóloga, instrumentadoras, fisioterapeuta e secretárias, além da parceria de outros neurocirurgiões e ortopedistas. Entre as cirurgias realizadas pelo Grupo Neurocol estão todas as cirurgias de coluna, escoliose no adolescente, hérnias de disco, fraturas, tumores, aneurisma cerebral, tumores cerebrais, síndrome do túnel do carpo e muitas outras. As cirurgias mais complexas são realizadas com o uso de monitoração neurofisiológica intraoperatória para eliminar riscos de perda de movimentos. O Grupo Neurocol ainda oferece avaliação neuropsicológica para investigação de déficit de atenção e hiperatividade e doenças que afetam a memória, como Alzheimer. Tudo isso em 5 hospitais em Anápolis e Goiânia, mas com grande número de pacientes vindos de cidades do centro-norte goiano, como Niquelândia, Goianésia, Ceres, Uruaçu, Pirenópolis, Jaraguá e outras. Por tudo isso, o Grupo Neurocol se orgulha de oferecer ao paciente um atendimento diferenciado, com profissionalismo e muita segurança. Acesse neurocol.com.br. Durante a residência médica, eu fiz a opção de fazer uma subespecialização em cirurgia de coluna. Assim, no último ano, que a gente chama de R5, o 5º ano da especialização, meu foco foi a cirurgia de coluna no Hospital de Base do Distrito Federal, mas através de colegas eu conheci a AOSPINE, que é uma associação internacional de estudos científicos para a coluna, com centros formadores em todo o mundo. E a gente tem alguns centros aqui no Brasil. Eu optei por fazer uma subespecialização no centro de Curitiba, da AOSPINE, conhecido por Fellow, que é uma subespecialização em cirurgia de coluna. Daí fiz durante o final da residência para ter um diferencial quando terminasse a minha especialização. Referência no estado de Goiás, com volume anual de aproximadamente 700 cirurgias. O Grupo Neurocol possui equipe especializada e grandes parceiros em Anápolis e Goiânia. Sob a coordenação dos neurocirurgiões Dr. Alessandro Cardoso e Dr. Cristiano Cardoso, responsáveis diretamente pelo volume de cirurgias, o Grupo Neurocol conta ainda com neurologistas, neurofisiologistas, neuropsicóloga, instrumentadoras, fisioterapeuta e secretárias, além da parceria de outros neurocirurgiões e ortopedistas. Entre as cirurgias realizadas pelo Grupo Neurocol estão todas as cirurgias de coluna, escoliose no adolescente, hérnias de disco, fraturas, tumores, aneurisma cerebral, tumores cerebrais, síndrome do túnel do carpo e muitas outras. As cirurgias mais complexas são realizadas com o uso de monitoração neurofisiológica intraoperatória para eliminar riscos de perda de movimentos.
O Grupo Neurocol ainda oferece avaliação neuropsicológica para investigação de déficit de atenção e hiperatividade e doenças que afetam a memória, como Alzheimer. Tudo isso em 5 hospitais em Anápolis e Goiânia, mas com grande número de pacientes vindos de cidades do centro-norte goiano, como Niquelândia, Goianésia, Ceres, Uruaçu, Pirenópolis, Jaraguá e outras. Por tudo isso, o Grupo Neurocol se orgulha de oferecer ao paciente um atendimento diferenciado, com profissionalismo e muita segurança. Acesse neurocol.com.br. As cirurgias minimamente invasivas na neurocirurgia, elas vieram realmente para ficar. O intuito desse tipo de cirurgia é suavidade e eficiência. Resolver o problema de maneira eficaz e causar um mínimo trauma ao paciente através de uma incisão cirúrgica pequena, um trauma intraoperatório pequeno, mas sem deixar de ser efetiva. Ela tem que resolver o problema do paciente. O Grupo Neurocol se orgulha de oferecer ao paciente um atendimento diferenciado, com profissionalismo e muita segurança. Acesse neurocol.com.br. Referência no estado de Goiás, com volume anual de aproximadamente 700 cirurgias. O Grupo Neurocol possui equipe especializada e grandes parceiros em Anápolis e Goiânia. Sob a coordenação dos neurocirurgiões Dr. Alessandro Cardoso e Dr. Cristiano Cardoso, responsáveis diretamente pelo volume de cirurgias, o Grupo Neurocol conta ainda com neurologistas, neurofisiologistas, neuropsicóloga, instrumentadoras, fisioterapeuta e secretárias, além da parceria de outros neurocirurgiões e ortopedistas. Entre as cirurgias realizadas pelo Grupo Neurocol estão todas as cirurgias de coluna, escoliose no adolescente, hérnias de disco, fraturas, tumores, aneurisma cerebral, tumores cerebrais, síndrome do túnel do carpo e muitas outras. As cirurgias mais complexas são realizadas com o uso de monitoração neurofisiológica intraoperatória para eliminar riscos de perda de movimentos. O Grupo Neurocol ainda oferece avaliação neuropsicológica para investigação de déficit de atenção e hiperatividade e doenças que afetam a memória, como Alzheimer. Tudo isso em 5 hospitais em Anápolis e Goiânia, mas com grande número de pacientes vindos de cidades do centro-norte goiano, como Niquelândia, Goianésia, Ceres, Uruaçu, Pirenópolis, Jaraguá e outras. Por tudo isso, o Grupo Neurocol se orgulha de oferecer ao paciente um atendimento diferenciado, com profissionalismo e muita segurança. Acesse neurocol.com.br.
Quando nós falamos de dor nas costas, de lombalgia, de dorsalgia, a gente sempre tem que ficar atento ao que a gente chama de red flags, que são os sinais de alarme. São 10 sinais de alarmes que nós temos preconizados pelos guidelines. O primeiro sinal de alerta seria a idade acima de 50 anos. O segundo, o antecedente pessoal de alguma neoplasia. O terceiro, paciente com febre, a perda de peso nos últimos meses, alguma infecção bacteriana em qualquer local do corpo, imunossupressão, como um paciente com HIV ou que esteja fazendo quimioterapia, o uso de drogas, principalmente as injetáveis, a dor que piora à noite quando o paciente está deitado, a história de trauma, principalmente nos pacientes mais idosos, e algum déficit neurológico, ou seja, perda de força, perda de função, incontinência urinária. O Grupo Neurocol se orgulha de oferecer ao paciente um atendimento diferenciado, com profissionalismo e muita segurança. Acesse neurocol.com.br.